Então, continuando, nossa conversa sobre educação ambiental, queria falar com vocês agora sobre uma discussão recorrente. Sempre, em congressos, em encontros de educação ambiental, aparece alguém que levanta a questão, né: "Por que falamos educação ambiental e não simplesmente educação? Será que toda educação já não é ambiental? Então por que utilizar esse termo?". E aí, vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, e trazendo alguns autores que já abordaram esse assunto. O Philip Layardes, por exemplo, ele fala da educação ambiental como um vocábulo composto, que envolve o campo da educação e o campo ambiental. Então, enquanto substantivo, educação define os fazeres pedagógicos necessários para a prática educativa, e o adjetivo ambiental anuncia o contexto dessa prática, né, um enquadramento motivador da ação pedagógica. Isabel Carvalho, uma outra professora muito importante, pesquisadora na área de educação ambiental, ela afirma que esse adjetivo ambiental, na verdade, foi ganhando um valor substantivo, tamanha a importância do termo educação ambiental, e é algo que não pode ser facilmente descartado sem o prejuízo da identidade do que hoje reconhecemos como educação ambiental. Isabel Carvalho continua, inclusive, dizendo, né, a educação como um todo constitui arenas, né, que abrigam uma diversidade de práticas. E essa diversidade é um produto né, da história social do campo educativo, onde correntes diferentes de diferentes atores, né, concorrem com forças e projetos na disputa pelos sentidos da ação educativa. Por isso, por mais que se argumente que a ideia de educação inclui a educação ambiental, dificilmente se poderá reduzir toda a diversidade dos projetos educativos a só uma ideia geral e abstrata de educação. O que se arrisca a apagar são as reivindicações de inclusão da questão ambiental enquanto aspiração legítima, socio-historicamente situada, que sinaliza para o reconhecimento da importância da educação ambiental na formação dos sujeitos contemporâneos. Então, esses autores eles defendem, né, que pela identidade, né, que se tem de todo o movimento histórico, né, de tudo que se construiu, por trás do tema educação ambiental, é importante que a gente continue utilizando essa nomenclatura. E aí, qual o conceito de educação ambiental que a gente costuma adotar? Eu trago aqui o conceito, claro, existem outros, diversos autores podem definir o que é educação ambiental, mas eu trouxe o da Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei 9795 de 99, ela diz que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia à qualidade de vida, como está na Constituição Federal. Então, são processos, né, não são ações pontuais, e ele constrói valores, né, não só informações, enfim, é, e prescrição, né, mas sim habilidades, atitudes, competências, né. E então esse é um conceito bem interessante. E quais são os instrumentos legais que a gente tem que dão um respaldo à educação ambiental que a gente faz? Então, além da Política, né, Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, tem a Constituição Federal, que é a lei máxima do país que aborda o assunto, e está ali no artigo 225, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de proteger e preservá-los, não só para agora, para as presentes, mas também para as futuras gerações, e para assegurar esse direito, inclui ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, também traz entre seus princípios a educação ambiental, né, não só a escolar em todos os níveis de ensino, mas também a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, ela traz essa questão da participação, muito importante, e outros institutos legais, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, né, que traz entre seus objetivos fortalecer condições e promover a educação ambiental e buscar apoio para o desenvolvimento de ações e práticas de educação ambiental e outras práticas de gestão de unidades de conservação. Temos a Resolução CONAMA 422 de 2010, que estabelece diretrizes para campanhas, ações e projetos de educação ambiental. Temos a Política de Educação Ambiental do IBAMA, instituída através da Portaria 1920 de 2018, que diz quais são as linhas de ação desenvolvidas pela educação ambiental do IBAMA, que vai desde formação de gestores, até o desenvolvimento de ações nas áreas finalísticas do órgão, como manejo de fauna, gestão de recursos pesqueiros, recuperação de áreas degradadas, prevenção de desmatamentos de incêndios florestais, o licenciamento, o controle de substâncias perigosas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, enfim. Então, essas são algumas ações desenvolvidas pelo IBAMA. E aí, como é a área que eu atuo, que eu trabalho, né, dentro do Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA em São Paulo, nós desenvolvemos ações prioritariamente destinadas ao público adulto, então, mesmo que a gente tenha materiais direcionados a crianças, principalmente de proteção à fauna, geralmente a gente trabalha na formação de professores ou educadores ambientais que vão depois desenvolver diretamente com o público infantil, e a gente foca mais no público adulto. Ela é promovida na interface daquelas atividades finalísticas do órgão, que eu já falei, né, anteriormente, e é exercida sempre que possível de forma dialógica, continuada, crítica e emancipatória, conforme diz o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que nós tentamos seguir, né, da melhor forma possível. E ele, então, como eu falei, é educação para adultos e que envolve diversos grupos sociais, especialmente os mais vulneráveis, né? Então, aqueles que mais precisam, que são atingidos, por exemplo, por algum empreendimento, ou os povos e comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, são o foco da ação educativa do IBAMA. Essas ações também são facilitadoras da participação qualificada nos processos decisórios sobre a gestão dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, e com foco na educação ambiental como política pública, né? Então, em conformidade com o disposto na Política Nacional de Meio Ambiente. E aí, quando eu falo em facilitadora da participação qualificada nos processos decisórios, eu trago aqui algo que veio da minha pesquisa, né, do doutorado sobre participação, que diz de qual participação estamos falando, que tipo de participação a gente busca. Então, uma participação que seja equilibrada, no sentido de diminuir as diferenças sociais, né, para que as pessoas não se sintam intimidadas por outras pessoas com maior poder aquisitivo, com mais estudos, enfim, que todas as pessoas possam participar de uma forma equilibrada e que possibilite o acesso também equitativo a esses espaços de tomada de decisão, né? Então, os conselhos, os comitês, as audiências públicas, as consultas públicas, etc. Que seja bem informada, ou seja, que evite manipulações, né? Que tenha um conteúdo confiável quando a gente vai passar informação, por exemplo, sobre um empreendimento, coisa assim. Que possibilite a realização de escolhas de uma forma crítica e consciente, ou seja, né, que possa pesar os dois lados, né, sobre determinado assunto, e que seja bem efetiva, né, ou seja, que produza resultados coerentes com as aspirações da sociedade e daquela comunidade, principalmente, né, para que motive o engajamento continuado, permanente, e não só que a pessoa participe, né, por exemplo, de uma única audiência pública e saia lá com a ideia de que não adiantou nada, não, né, a gente tem que dar condições para que aquilo não seja uma ação pontual, e sim que as pessoas se motivem a estar sempre participando desses processos. Então, é isso que a gente, né, quer dizer quando fala sobre participação qualificada nos processos decisórios.